Olá, bem-vindos ao meu diário, Diário de uma Travesti. Bom, eu tinha criado o canal para uma perspectiva diferente, mas aconteceu alguns fatos e eu queria deixar esse diário registrado, que pode ser uma autoajuda ou uma ajuda para as pessoas que passaram a mesma dificuldade que eu passei, o mesmo dilema que eu passei e a mesma experiência que eu tive, porque só quem passou por aquilo pode trazer os detalhes da história que conviveu e vivenciou em situações delicadas. Bom, eu me chamo Fabiola, mas sou muito conhecida como Bibi, e eu adoro que me chamem de Bibi. Sou uma mulher travesti, né? Tenho 28 anos. E eu venho com um tema para abrir o meu canal, com o tema narcisismo. Você sabe o que é uma pessoa narcisista? Se isso é uma disfunção que a pessoa já nasce? Pois sim. É uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade ou uma disfunção patológica que ela se alimenta de suplemento vital da vítima. Ou seja, ela vai sugar todo o seu brilho, toda a sua energia, todo o seu conhecimento, todo o seu aparato, o que você pode fazer por ela. Porque nada é em questão de amor, tudo é em questão de interesses para inflar o seu ego. Eu passei 4 anos perto de uma pessoa narcisista. E só depois de algum tempo eu consegui abrir os olhos para ver o quão perigosa essa pessoa era, o quão de nociva que ela era, se tornar uma erva daninha, uma pessoa tóxica, uma pessoa com um ego tão inflável, tão insuportável, porque assim, quem vive essas situações vive no medo, vive na angústia, vive numa carência, numa dependência emocional daquilo. Só que no meu caso, eu nunca nutri nada por essa pessoa. Muito pelo contrário, eu fazia o meu papel de ser humano, de orientar e auxiliar, porque eu sou taróloga, sou uma pessoa espiritualizada e eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, nesse caso, era uma troca de ajuda. Então, eu ajudava em troca de conselhos e auxílios e ele resplandecia a minha espiritualidade. E ele começou a confundir as coisas durante esses 4 anos, 3 anos, enfim, né? Acredito que tenha sido 4 anos que eu vivi essa experiência tenebrosa e horrorosa com uma pessoa narcisista, né? São pessoas totalmente vazias, enviadas do inferno mesmo, carregam um espírito tão trevoso consigo, porque são pessoas que têm emoções, são pessoas que sabem atuar, são pessoas que têm uma genética de atuação impecável, né? Que até a novela perde essas pessoas. São pessoas que têm essa disfunção patológica, que elas vêm para sua vida e elas escolhem a dedo quem elas querem. Então, eles vão fazendo vítimas ali, né? E essas vítimas, eles vão levando tudo um pouco dessas vítimas. No meu caso, ele tinha interesse pelo que eu poderia oferecer na espiritualidade, que era uma pessoa que veio sem nada, porque existem vários tipos de narcisistas. Existem narcisistas com poder, existem narcisistas que não têm poder aquisitivo, tem mães narcisistas, namorados, maridos, crush, amigos, enfim, tem uma série de pessoas que são narcisistas e vivem numa sociedade, só que esse era narcisista barra psicopata. Por que barra psicopata? Uma das experiências que eu tive, que eu vou deixar relatada nesse vídeo, foi um TCC, uma tese na faculdade que ele fazia, que ele discriminava, né, falando bem o português assim, ele discriminava toda uma situação e ele tinha um álibi perfeito para o crime que tinha acontecido. E ele se punha como um assassino. Então ele já tinha uma mente de psicopatia ou sociopatia, mas para mim era voltado para uma psicopatia. E isso era muito mais perigoso, porque eu não enxergava os perigos que eu corria e ele sempre fazia favores para minha espiritualidade. Então às vezes que eu tinha que ir para um lugar, ele me levava, e eu e ele, e eu não tinha essa noção do perigo, porque até então, pra mim, ele era uma pessoa muito sofrida, porque ele passava esse contato, que ele era uma pessoa muito sofrida, uma pessoa muito humilhada dentro de casa, né, que a mãe judiava, mas aí eu fui descobrindo aos poucos, né, através da minha questão de intuição, da minha questão de ver a vida com outros olhos, que ele judiava da mãe, né? Que ele culpava tanto a mãe de humilhar ele, só que ele judiava da mãe. E eu acabei enxergando isso bem nesse rompimento do contato zero. Porque você tem que fazer 2 métodos. O método pedra cinza e o contato zero. O pedra cinza nada mais é que quando ele vem com os assuntos, você assim... não, tá tudo bem. Sempre assim, muito superficial. Já que às vezes as pessoas têm que conviver com pessoas narcisistas...
tem que ter esse método. Não, tô ótima. Sabe aquele método bem superficial que só você responde o básico? Ou o contato zero, que não é nem ter nenhum contato. Por quê? Eles podem enviar macacos, macacos voadores, né? São pessoas que trazem informação e levam informação, né? Eles vão te vigiar, eles vão fazer coisas assim que até o cão duvida. Então eu vivi tantas experiências com essa pessoa que me deixou doente emocionalmente. Por quê? Eles precisam o tempo todo ser elogiados, precisam o tempo todo ser admirados. Tudo dele é grande, né? Porque é uma mente tão fantasiosa, tão perturbada, são perturbados espiritualmente, são perturbados insanamente, são perturbados em vida. Eles não têm paz de espírito e precisa tirar isso das pessoas que têm. Precisam levar esse ouro que a pessoa carrega, que eu falo que a maior riqueza que a gente tem é a paz. Nada compra a nossa paz. Eles precisam tirar essa paz para eles. E mesmo assim, eles são um saco sem fundo que nunca preenche. Eles sempre querem mais. Eles vão tirar de você o que podem aproveitar. Tem narcisistas que metem um cancelamento, vamos dizer assim? Tem. E não voltem atrás, porque tem mulheres que ficam carentes, porque geralmente eles são muito elegantes, muito inteligentes, se fazem de bondoso ao máximo, tem um requinte de elegância nas palavras, tem as melhores datas posicionadas, os melhores compreendimentos, entende de negócios, de política, são super inteligentes e interessantes. Então, para mim, ele nunca foi interessante e ele nutriu isso na cabeça que um dia eu poderia devolver o mesmo sentimento que ele criou na cabeça dele, sendo que eu não tinha nenhum sentimento e eu nunca prometi nada. Então ele deve ter criado um castelo da Barbie na cabeça dele, né? Naquela cabeça planetária, vamos dizer assim, que ele começou a criar funções e projetos ali que eu acho que ele tá vivendo até hoje nesses projetos, né? Nessa ambiguidade de projeto. Então, eu vivi momentos tensos, vivi momentos de medo, né? Ele falava assim frases também, por exemplo, se eu gostasse de um bombom de cereja, né? Ele sabia que eu gostava, ele trazia repentinamente. Olha, ninguém vai fazer isso por você. Nenhum homem vai fazer isso por você. Eu só quero o seu bem, eu amo você. Tudo mentira. Ele ama o que você proporciona pra ele. E outra coisa, eu vi ele perseguindo outra vítima, né? Eu precisava ir uma localidade daqui. E tinha uma mulher lá que eu acho que ele queria fazer de vítima também. E a mulher logo correu. Percebeu que tinha alguma coisa errada nessa disfunção patológica dele e correu, né? E ele passou em frente à casa da moça para ver se realmente a moça não estava mais lá. Ou seja, perseguição com a vítima, né? Ele era extremamente arrogante, extremamente grandioso. O ego dele nunca era menor que o dos outros, que ele tinha a melhor inteligência, as melhores notas, tudo era melhor dele. Então, menina, se você está tendo um relacionamento abusivo, narcisista, /sociopata ou só narcisista, você tem o poder e a coragem de pôr limites e livrar isso por o contato zero. Vocês vão demorar muito para se reerguer? Vão, porque tudo você fica com medo. Se o vento bateu na janela, você fica com medo achando que é a pessoa. E assim, são extremamente agressivos, difamam vocês até não querer mais, que eles têm que sair como vítimas, eles têm que ter o sentimento de piedade, e vocês saem como o demônio da história. Então, meninas, abram os olhos. Eu vou deixar registrado ao longo do período como está sendo o meu emocional, porque eu fiquei totalmente desestruturada emocional, só que isso não abalou de nenhuma forma a minha vida, né? Estou procedendo, tive coragem de me livrar e nos próximos capítulos eu vou contando como eu estou me livrando e como foi a passagem desse narcisista na minha vida, tanto espiritual quanto carnal. Então, assim, vocês têm o poder, porque tudo como eles fazem, né, englobam, eles querem manipular vocês, vão querer afastar amigos, famílias, eles querem saber, eles estudam você, estudam a sua família para depois começar a aplicar os golpes deles. Só que nenhuma máscara fica intacta, porque eles usam várias máscaras. O olhar deles geralmente são muito frios, muito impiedosos, não tem piedade, gostam de ver a dor do outro. Isso é um suplemento para a alma também do narcisista. Então, se você estiver tendo um relacionamento narcisista, se como você entrou, você vai ter força para sair. Não fique dependente de uma pessoa que carrega um mal dentro da alma, uma alma maligna, uma cabeça maligna, tá?
tá? E nem todo narcisista tem um fim triste, porque se ele tiver poder aquisitivo, ele vai ficar rodeado dos macacos voadores, vai ficar rodeado de pessoas narcisistas em volta dele, pelo que ele pode oferecer também ao prol aos terceiros que estão servindo ele. Então, estou abrindo o meu canal com esse tema, narcisismo, tá? Porque foi uma experiência que eu passei e eu espero ajudar outras pessoas. Estou forte, estou seguindo minha vida adiante, estou cuidando e tocando minha vida. Nenhum mal é mais poderoso do que você acredita e da sua fé. Nada abala a sua fé, porque quem tem fé, fica em pé. Então, esse é meu lema. Sigam, compartilhem se vocês gostarem. Vem mais vídeos por aí. Então esse é o Diário de uma Travesti. Beijo e até o próximo vídeo.